Olá, eu me chamo Jean e você está no canal da Dominus Evangelização em Marketing. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a prestação de contas, trazendo algumas dicas para você fazer aí na sua comunidade paroquial. Seja bem-vindo! Então, algumas dicas importantes sobre a prestação de contas. Na verdade, algumas coisas que nós precisamos entender antes de tratarmos sobre como a prestação de contas pode acontecer aí na sua paróquia, na sua comunidade, acerca do dízimo. Muitas vezes nós entendemos a prestação de contas como um mérito ato de colocar números no mural da paróquia, né, o mural de avisos da paróquia. Isso é um grande erro, quando nós limitamos a prestação de contas do dinheiro arrecadado e do dinheiro investido na comunidade paroquial, nós estamos diminuindo a importância do dízimo e o quanto isso tem um efeito na comunidade paroquial. Então, pensar a prestação de contas de forma estratégica é muito importante para a sua comunidade. Dentro da realidade da Dominus, que a gente vive a experiência de trabalhar com mais de 70 paróquias na assessoria do dízimo, nós fomos ao longo do tempo entendendo qual é a importância real da prestação de contas. Uma reflexão importante a nós fazermos é que todo paroquiano, ele, quando faz a contribuição do seu dízimo, existe uma expectativa dele em relação à comunidade paroquial. Só que muitas vezes nós não nos questionamos qual de fato é essa expectativa. Será que o dizimista, de fato, ele está interessado em saber em números aonde o dinheiro dele está sendo investido? Será que isso é o mais importante para ele? Será que não seria mais importante, por exemplo, para um dizimista chegar numa secretaria paroquial e ser bem atendido e essa ser, de fato, por exemplo, uma prestação de contas? Quando nós tratamos a prestação de contas muito além de uma planilha colocada no mural lá da paróquia, em que a maioria das pessoas não vê, não se interessam em olhar, nós vamos entendendo que, de fato, prestar contas sobre o dízimo vai muito além dessa planilha. Eu costumo dizer nos cursos que a gente dá aí pelo Brasil nas comunidades paroquiais, que a prestação de contas é meio que um bode expiatório, como uma muleta que nós usamos para dizer que a nossa evangelização não está funcionando direito. Nós culpamos a prestação de contas, por exemplo, nós não aumentamos a arrecadação do dízimo, Jean, porque nós não fazemos prestação de contas para o dizimista. Na maioria das nossas paróquias que a gente atende, não é esse o motivo que leva, por exemplo, ao aumento da arrecadação, quando a gente passa a fazer a prestação de contas. O que de fato muda é o quanto nós evangelizamos. Então eu sempre costumo dizer que a melhor prestação de contas para um dizimista é o auxílio espiritual. Quando você, por exemplo, define junto com a pastoral do dízimo que você vai ter uma caixa com pedido de oração. E toda vez que um dizimista vai, por exemplo, se aproximar do plantão do dízimo, eu me coloco à disposição desse dizimista para auxiliar ele, rezar por ele, me coloco à disposição pela vida dele. Ele não é um número, ele é uma pessoa com necessidades. Então, muito mais do que o interesse pelo número do valor que ele está contribuindo para a igreja, é o interesse pela vida dele. Assim também ele não se interessa pelo número que a paróquia gasta. Ele se interessa por o quanto a paróquia se dedica a ele ou aos irmãos dele na comunidade paroquial. Então, uma dica já inicial para você da Pastoral do Dízimo é: faça uma prestação de contas com gestos concretos espirituais. Reze pelo seu dizimista, se comprometa com a vida dele, auxiliando ele na intercessão, auxilie ele naquilo que ele necessita na vida pastoral. Então, por exemplo, uma mãe que tem os seus filhos, ela precisa saber como faz para colocar o filho na catequese. E ter à disposição dela agentes pastorais que de fato se preocupam com o filho dessa dizimista e vão dar toda a atenção necessária para ele entrar para a catequese. Essa prestação de contas, esse serviço prestado ao dizimista vai ter mais efeito do que aquela famosa planilha
que a maioria das paróquias colocam no mural lá atrás na igreja e que quase ninguém vê ou ninguém dá o devido valor àquilo ali. Não viver a corrupção na paróquia já é um pré-requisito para nós cristãos, né? Nós somos chamados a viver de forma íntegra. Então, quando eu coloco lá uma planilha orçamentária do que foi prestado e esse número pode ser alterado, forjado, isso não é significante. Esse não é um ponto fundamental na prestação de contas. Quando nós entendemos que prestar contas ao dizimista é muito além de colocar números numa planilha, está ligado ao quanto eu me importo com o dizimista, né? Então, uma primeira dica que eu trago é, de fato, o auxílio espiritual. Se coloque à disposição do seu dizimista. Não tenha restrições para atender a evangelização de um dizimista, ou de um paroquiano, na verdade, seja ele dizimista ativo ou inativo, né? Nós não podemos ter interesse pelas pessoas por causa do dinheiro delas. O que nos interessa é a vida delas. O dinheiro com que ela colabora na vida comunitária é um dinheiro que é fruto da sua oferta, da sua generosidade, do trabalho que da experiência que essa pessoa teve com a comunidade paroquial. Então é muito importante que você tenha claro aí na Pastoral do Dízimo que o auxílio espiritual é uma grande prestação de contas. Então, como nós podemos melhorar o nosso atendimento evangelizador na paróquia? Isso vai fazer diferença. Costumo também dizer que um dizimista consciente, evangelizado, pouco interessa para ele, por exemplo, aonde o dinheiro dele está indo. É uma ilusão nós acharmos que a pessoa se importa com isso. Um verdadeiro cristão consciente do que é o dízimo, ele não está preocupado com isso, porque ele tem claro qual é a missão dele, qual é a intenção do seu coração. Eu estou partilhando o meu dízimo porque a minha relação é com Deus, não é com o outro, não é com o meu irmão, não é com a igreja. A minha relação é com Deus, então pouco me interessa se o dinheiro vai ser ou não aplicado devidamente. Na verdade, essa preocupação deve existir do outro lado. Eu, como agente pastoral, por exemplo, da paróquia, preciso ter um cuidado, e isso é um pré-requisito meu, por exemplo, como membro da Pastoral do Dízimo. Cabe a mim, aí é a minha relação com Deus. Estão entendendo? Então, assim, é diferente. O dizimista, a relação dele com Deus é a partilha dele, do dinheiro dele à comunidade paroquial. Mas a relação da Pastoral do Dízimo com Deus é ser uma pastoral íntegra, honesta. A relação do pároco, por exemplo, com o dinheiro e com Deus é empregar o dinheiro corretamente. Então, essa prestação de contas a Deus, quem dá é a Pastoral do Dízimo e o pároco. Então, é fundamental que nós tenhamos claro que quando nós trabalhamos um processo de conscientização com o dizimista por si só, ele não vai estar preocupado com a planilha lá no mural. Essa planilha não vamos nos iludir, ela pode ser forjada. Então ela não comprova a honestidade de ninguém. Isso é claro. Esse é um ponto. Então o auxílio espiritual é muito importante. Então se coloque à disposição do seu paroquiano. Ele é o mais importante, não é o dinheiro dele. Ele é o mais importante. O dinheiro dele não nos interessa. Apesar de a Pastoral do Dízimo existir, porque ela existe para poder manter as obras de evangelização e a estrutura paroquial, o foco dela não pode ser o dinheiro, não pode ser. Então, prestar contas do dízimo é muito além do dinheiro, certo? Então, esse é um ponto importante, o auxílio espiritual. Prestar contas para a Pastoral do Dízimo, para uma paróquia, é muito além da planilha orçamentária, da planilha do caixa do mês. É o auxílio espiritual. Paralelo a isso, existem algumas ações que você pode fazer e que vão auxiliar o dizimista ou o paroquiano a entender o custo das coisas e também a entender aonde o dinheiro está sendo aplicado. Então você pode ter estratégias de marketing e usar da comunicação para melhorar essa relação com o dizimista e isso ser um motivador para ele. Existe uma diferença entre eu dizer assim, olha fulano, eu estou colocando o seu dinheiro no lugar certo, eu não estou gastando o seu dinheiro
com viagens ou com uso pessoal. Mas existe uma diferença quando eu digo, olha, Dona Maria, o seu dízimo, ele mudou a vida de um jovem que usava drogas, por exemplo. O seu dízimo, ele sustenta hoje, a gente compra 200 cestas básicas que são revertidas para 200 famílias e que todos os meses são auxiliados pela comunidade paroquial. Então, quando eu presto contas do serviço evangelizador, eu tenho certeza que o dizimista fica muito mais feliz do que a famosa planilha no mural da paróquia. É muito comum na vida, nas paróquias que a gente atende, a gente testemunhar isso. Os agentes pastorais vão dizendo, olha, gente, a gente não costumava, por exemplo, divulgar quantos jovens foram atendidos por meio de retiros de jovens. E hoje a gente começa a divulgar e isso tem um impacto grande para as pessoas se comovem, ficam felizes, porque nós estamos evangelizando os jovens. Então, muito mais do que pegar o dinheiro e dizer que foi pagar, esse dinheiro foi pago à luz. A luz é a luz. Agora, quando eu digo, cara, eu peguei esse dinheiro e eu investi nos jovens e hoje eu tenho, por exemplo, o João que não usa mais drogas. Isso é fruto de um trabalho evangelizador que só foi possível porque a paróquia tem dinheiro para se manter viva, se manter ativa. Não existe evangelização sem dinheiro. Infelizmente não dá. A gente precisa do recurso. Então, prestar contas ao dizimista do serviço evangelizador é o mais importante também. Uma coisa importante nessa prestação de contas do serviço evangelizador é utilizar alguns canais que possibilitem isso. Então, as redes sociais, por exemplo, é um grande instrumento. Você pode, ao longo do mês, ir divulgando por meio de vídeos, de cards, informações numéricas e ações que são realizadas na comunidade que transformam vidas. Lembre-se sempre, uma caneta não fala. Então, eu comprei com o seu dízimo esta caneta, certo? A caneta não pode dizer, olha, fulano, a minha vida foi transformada. Agora, toda vez que eu invisto em pessoas, eu posso testemunhar isso. Então, toda vez que o meu trabalho evangelizador gera mudança de vida, de transformar vidas, isso é um motivador, é um combustível para que o dizimista continue sendo dizimista e quem não é se torne um. Entende? Isso acaba aumentando a arrecadação. A prestação de contas ela não pode se resumir a números sem sentido. Elas precisam ter sentido para as pessoas, né? As pessoas elas têm uma inclinação a se comprometer com as causas, com causas e propósitos, porque transformam vidas. Não adianta a gente pensar a prestação de contas do dízimo só voltada ao número. A paróquia não é uma empresa. Se a paróquia fosse uma empresa que tem que fazer o seu balancete anual e publicar num jornal público, por exemplo, isso é uma outra coisa. Mas a igreja é chamada a testemunhar os feitos que o reino de Deus faz na vida das pessoas. Então, é importante que você, como agente do dízimo, leve a prestação de contas muito além do dinheiro. Então, mais uma dica aí é nós prestarmos conta do serviço evangelizador. Fale do que é feito. Fale que a paróquia colabora na caridade, que existem trabalhos sociais, que existe um trabalho evangelizador. Agora tem um detalhe, se a sua comunidade paroquial não é capaz de mensurar esses dados, significa que ela não está evangelizando o suficiente. Não existe resultado evangelizador. E aí está um problema. Aí eu preciso parar e repensar a evangelização. Opa, peraí, eu preciso prestar contas do trabalho caritativo, por exemplo, que é uma das dimensões do dízimo, é a caridade. E aí eu não tenho um projeto social na paróquia, que é o caso de muitos clientes que a Dominus tem hoje, por exemplo, não tem projetos sociais. Uma das coisas que a gente chega e diz, olha, vocês precisam ter projeto social. Uma paróquia que não tem uma ação social, isso não existe, não pode existir. Uma das características do cristianismo é fazer caridade, faz parte, é uma característica do evangelho. Então a gente precisa olhar para isso. E isso é muito importante, porque a prestação de contas, nesse caso, nos leva a uma mudança de comportamento na evangelização. Então,
pense bem aí quais são os frutos evangelizadores da sua comunidade paroquial, tá certo? E pegue esses frutos e divulgue eles nas redes sociais, através de vídeos testemunhais, por exemplo. Você pode fazer vídeos, mandar por WhatsApp, testemunhando a mudança, a transformação de vida dos jovens, tudo isso voltado ao dizimista, né? Dizendo para ele, olha, através de você, a minha vida foi transformada, através da colaboração do dízimo é possível formar jovens, famílias, crianças, entendeu? Então você precisa usar disso para a comunicação com o dizimista. Isso vai ter um resultado extraordinário. Não só na arrecadação, mas até mesmo na participação das pessoas nesses projetos. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, vai assistir um vídeo lá, uma mãe vai assistir um vídeo da organização e de como foi o retiro de jovens, ela vai dizer, olha, o próximo eu quero servir, eu quero trabalhar na cozinha, eu quero cozinhar para os jovens, eu tenho o dom de cozinhar e eu quero cozinhar para os jovens. E aí você tem mais uma agente pastoral aí para trabalhar na paróquia. Porque é assim que as pessoas se sentem atraídas a uma causa. Elas vão olhando e vendo, nossa, eu quero participar disso, tá certo? Então é importante a gente prestar contas do trabalho evangelizador. Um outro ponto importante, de fato, é o balancete. A gente precisa fazer o fechamento de caixa e disponibilizar. Nos nossos clientes, como que a gente orienta? Nunca usar os números em dinheiro. Essa planilha que a gente costuma fazer e colocar lá no mural da paróquia, a gente não recomenda. Por quê? Porque hoje nós temos uma questão de segurança e de risco muito grande. Existem paróquias que são assaltadas porque o bandido olha lá que entrou, sei lá, 50 mil reais na paróquia e ele acha que esse dinheiro está lá com o padre. E aí ele vai querer roubar esse dinheiro. E aí ele chega lá e não tem esses 50 mil reais na paróquia, porque o dinheiro entra por várias formas, não só em dinheiro. Então, existem riscos. Pode o padre ser sequestrado, enfim, a secretaria. Então é importante ter um cuidado. Então nós costumamos usar um infográfico que você pode ter acesso através do nosso site. Tem um blog post chamado Prestação de Contas lá e você pode dar uma olhada nesse blog post lá. A gente tem um modelo de infográfico onde a gente coloca por percentual. Então, quanto foi gastado em folha de pagamento, quanto foi gastado em ajuda em projetos sociais e aí o quanto foi arrecadado, tudo isso em percentual. E aí esse infográfico é colocado nos murais, no jornal da paróquia e tudo mais. E embaixo você pode descrever lá dizendo, olha, está disponível o balancete da paróquia na secretaria paroquial, caso você tenha interesse, você pode ir lá e ter acesso, né? E aí a pessoa pode receber essa planilha, ver na secretaria, mas não deixe ela levar isso, porque isso é um documento da paróquia e isso precisa ser guardado para não cair em mãos erradas, certo? Então, continua se fazendo prestação de contas, mas tendo esse cuidado em divulgar números, né? Não porque nós queremos esconder nada, mas por uma medida de segurança, tá bom? Então esse é um ponto importantíssimo que deve ser feito. Por fim, e não menos importante, na verdade muito importante, a prestação de contas exige de nós um caráter testemunhal, né? O que isso significa, Jean? Significa que como nós nos comportamos na vida da paróquia vai comprometer ou não as pessoas doarem o seu dinheiro, darem, contribuírem com o seu dinheiro. Imagine você colaborando num projeto, imagina que você está colaborando aí na paróquia. E aí você vê o padre ostentando com um carro que vale 200 mil reais, viajando para cima e para baixo, não trabalhando direito na comunidade paroquial, a paróquia gastando horrores de dinheiro com coisas desnecessárias, uma casa paroquial que ostenta riqueza. Você acha que isso faz sentido para a vida da paróquia e para a vida de quem é dizimista? Se coloque no lugar de quem faz a devolução do dízimo. Isso é um contra-testemunho. E de contra-testemunho a gente está cheio de políticos corruptos, de pessoas corruptas, de uma série de coisas que a gente tem visto na nossa sociedade e que impedem ainda mais de os valores cristãos serem testemunhados. Então, prestar contas também é dar testemunho,
Ora, a comunidade poderia comprar um carro de 100 mil reais. Inclusive, isso é um tema de um capítulo do meu livro que a gente lança agora nesse ano de 2020. Ora, a paróquia pode comprar um carro de 100 mil reais. Cara, mas ela precisa de um carro de 100 mil reais? Será que um carro de 50 mil, um carro popular, não faria o mesmo trabalho do carro de 100 mil? Não seria mais coerente e mais respeitoso com o dinheiro daquele pobre que às vezes doa 5 reais e é os 5 reais que teriam um efeito para comprar o leite ou o pão do filho dele? E a gente tem casos assim, por exemplo, eu conheço, eu sou prova disso. Tem paróquias nossas com dizimistas que colaboram com 5 reais por mês, o filho é tetraplégico, a esposa cega, ele trabalha de servente de pedreiro, mal tem comida, mas é fiel a 5 reais. Esse cara não merece o respeito e o nosso testemunho? É meio duro essas palavras, mas elas não podem, nós não podemos deixar de dizê-la. Prestar contas não é um ato utópico, não é um negócio, ai, olha, é maquiadinho. Não é, não pode ser algo maquiado, tem que ser algo concreto e real. Então, prestar contas é importante, mas precisa ter algumas características. Prestação de contas espiritual, evangelizadora e testemunhal. São 3 coisas fundamentais, tá certo? Muito obrigado por você ter chegado conosco até o final deste vídeo. Ele foi um pouco mais longo porque é um tema importante, um tema que nas comunidades, aí na sua comunidade, com certeza isso é sempre falado, né? Nos cursos sempre trazem esse tema, mas eu acredito que possa ter ajudado você no seu caminho aí de evangelização, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua comunidade paroquial.